Nós vivemos numa sociedade democrática. Ainda por cima na sociedade em que vivemos. Mas uma sociedade desigual é uma sociedade onde somos todos mais infelizes. I don't want to live in a society. Vivemos numa sociedade. Nós vivemos numa sociedade. Vivemos numa sociedade que vale a pena. You know, we're living in a society. Olá, sejam bem-vindos ao Vivemos numa Sociedade. Eu sou o Guilherme, tenho aqui comigo a Rita, @Rita Educamassas. Olá, Rita. Olá, Guilherme, tudo bem? E o João, @Certezamente. Olá, João. Olá, voltei esta semana. Olha, estamos aqui reunidos para celebrar os 10 anos da vinda da Troika, que nos veio salvar do malvado Sócrates, não é? Acho que é essa a narrativa. Já hoje no telejornal apanhei assim um bocadinho de enquadramento, digamos, não é? Tipo a ideia toda da inevitabilidade do resgate, da má gestão das contas públicas, da culpabilização do povo português pelo resgate, a conversa da bancarrota. Vocês que memórias é que têm do anúncio da vinda da Troika? Lembram-se bem? Não sei. Nem por isso, na altura tinha 16 anos, portanto foi aqui uma coisa que me apanhou um bocado de... Eram mais notícias, eram notícias. Acho que na altura devo ter notado a gravidade de pedir auxílio ao FMI, até porque era aquele tipo de adolescente que via as notícias à hora de jantar, mas acho que só realmente percebi o que é que estava a passar passado alguns anos, quando com a austeridade se começou a sentir realmente efeitos práticos e materiais, despedimentos, a piora do nível de vida, das condições de vida. De resto, não tenho grandes memórias, não foi uma coisa muito impactante, não foi um 9/11. Yeah, não houve aquela cena do vai, não vai, será que vem um segundo resgate logo a seguir, não é? Tipo, não teve o mesmo, em termos de desastres, de showmanship, não foi a mesma coisa. E tu, Rita, o que é que te lembras? Lembro-me que os nossos pais lembram-se das visitas anteriores do FMI, portanto, foi um bocado fatalista ou seja, o ambiente era um bocado fatalista, mas nem sequer era assim tão fatalista, porque depois as coisas acabaram por ser mesmo, pronto, verificou-se, não é? Acabou por ser mesmo uma fatalidade e houve vítimas dessa visita da Troika, portanto... Sim, isto acaba de ser como... Tanto da economia é percepção, não é? Tipo, acaba por ser uma espécie de profecia que se cumpre a si mesma, não é? A partir do momento... na altura há muitas conversas sobre... pronto, como os PECs supostamente eram precisamente para evitar uma intervenção, não é? Portanto, era a ideia... Era nós já estarmos a autoflagelar-nos, não é? Tipo, a dizer, estamos a fazer cortes, calma. Tipo, a gente consegue endireitar o barco. E supostamente a Merkel, portanto, que era a pessoa que de facto mandava na Europa na altura, supostamente acho que não tinha interesse nenhum em que houvesse, tipo, dizem, não é? Em que houvesse um resgate e queriam que evitar e até, não sei se foi o Lobo Xavier que disse na altura que até era contra o chumbo do PEC 4, ou seja, o que é ser contra, o que é um líder estrangeiro ser contra uma votação de partidos, não é? num pacote de medidas de austeridade específico, mas acho que havia uma certa esperança que o PSD e o CDS alinhassem na coisa, até porque ideologicamente, como aliás se veio a comprovar depois, ideologicamente não tinham problema nenhum com o conteúdo do PEC 4, não é? Queriam era ser eles a liderar. Exato, porque não sei se as pessoas se lembram, mas o Sócrates era um bocado uma espécie de máquina eleitoral imparável, não é? Tipo, ele conseguiu uma maioria absoluta, tipo, e não sei, quer dizer, não sei se não foi 2 vezes, certo? Não, da segunda... Pois, na segunda não podia ser, porque senão não tinha caído. Infelizmente, portanto, da segunda vez não foi. Mas sim. Infelizmente, tudo Sócrates stands aqui. Não, mas falando sério, mas havia
havia uma certa percepção do ponto de vista da direita que era de facto um líder tipo, muito eficaz e muito difícil de remover, porque do ponto de vista deles até tinha bastante controle dos média, etc. Portanto, havia toda esta ideia. Eu valia uma oportunidade de passarem eles ao poder, não é? Portanto, aproveitaram. Normalmente, eu lembro-me na minha casa que o que se culpou foi o Bloco de Esquerda, ou seja, que o PSD ser oportunista era esperado, mas o que se culpou foi a irresponsabilidade, diziam na altura os meus pais, do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português. Mas eu também, por outro lado, tipo, não, considerando o que é que esses partidos acreditam, tipo, eu não sei como é que poderiam simplesmente continuar a alinhar em pacotes sucessivos de austeridade, não sei. É que José Sócrates foi de vários líderes mundiais que foi removido à força do poder simplesmente por ser demasiado popular e demasiado poderoso. Um homem que era extremamente sexy, que, como o Guilherme disse, era uma máquina eleitoral. Uma pessoa destas causa problemas, causa fastio em algumas pessoas, e não é coincidência que nesse mesmo ano, 2011, tenham sido removidos de alguma maneira José Sócrates, Muammar al-Gaddafi e Osama Bin Laden, todos lutadores pela liberdade dos seus respectivos povos. E o que veio a seguir foi mau para todos os países envolvidos nisso. E também eu posso falar aqui e dar o meu testemunho pessoal, foi mau para a minha família porque era impossível ter um almoço de família, assim, da família alargada, sem que houvesse grandes e discussões mesmo profundas, ao nível quase do grito, em que havia uma ala pró-Sócrates e outra ala que era contra. E, portanto, foi muito desgastante durante aquela altura, no pós-Troika, no início, no pós-chumbo do PEC 4, foi muito difícil conseguirmos ter, demorou algum tempo até conseguirmos ter um almoço de família pacífico. E isto é tudo pré-Operação Marquês, não é? Quer dizer, porque sim, aí, sim. Não sei se lembram, mas o Sócrates conseguiu ter um espaço de comentário, mais ou menos ao mesmo tempo que o do Marcelo, na RTP, com um salário anual quase milionário. E atenção, ele estava a usar aquele espaço para tentar moldar a percepção pública do que tinha sido o seu governo, ou seja, era uma maneira de certa maneira, preservar o seu legado governativo, não é? Só que depois, quando começou a acontecer a Operação Marquês, e ele eventualmente, para já ele não estava a conseguir acompanhar as audiências do Marcelo, mas quando começou a Operação Marquês também tornou-se um pouco insustentável mantê-lo tipo, a comentar um caso, não é? Tipo, de justiça ao mesmo tempo em que pronto, permanecia como comentador, não é? Tornava-se assim um bocadinho estranho, mas eu lembro-me muito bem desse espaço de comentário e das frases que ele tinha, ele a falar sobre tentarem construir uma narrativa contra ele, e é interessante porque eu acho que muitas dessas coisas são de certa maneira projeção, não é? Ou seja, ele próprio sabe o poder de uma narrativa, não é? De tentar convencer toda a gente que estava tudo bem, de tentar tipo, impedir aquele barco de afundar, e eu acho sinceramente, tipo, eu acho que lá está, havia outros países que estavam em situações bem piores que a nossa, havia outros países que tipo, tinham pedido emprestado mais, tinham tinham mentido literalmente nas contas, ao contrário de nós, no caso da Grécia, pronto, mas tornou-se aquele jogo um bocado deprimente de dizer, tipo, nós não somos a Grécia, e depois até o Obama diz, mas nós não somos Portugal, não é? Tipo, houve esse momento. Assim, foi um período assim um bocadinho toda a gente a tentar ou seja, toda a gente a tentar passar as culpas um para o outro e a dizer tipo, nós não somos como os outros, e nós a tentar manter uma espécie de ilusão de sustentabilidade e de coisa. E depois tudo isto atrelado a esta ideologia austeritária baseada numas folhas de Excel mal amanhadas, que afinal
por exemplo, não sei se vocês sabem, mas a dívida pública dos Estados Unidos, quando foi o estímulo do Trump, portanto, o ano passado, não é? A dívida pública dos Estados Unidos ultrapassou pela primeira vez o PIB, a 100%, certo? E depois voltou a descer, porque a economia cresceu um bocadinho, depois voltou a descer, pronto. Portanto, quer dizer, estas teorias que havia da inevitabilidade do resgate, ou da insustentabilidade das contas, pronto, desapareceram um bocadinho, mas acho que o fantasma continua, não é? Vocês têm acompanhado o processo que acho que vai ser esta semana, não é? O Sócrates vai-se saber se vai a julgamento ou não. Têm visto alguma coisa sobre isso, Rita? Não, eu só vi as notícias de que o processo teria 6.000 páginas, não é? E pronto, e acho que é mais um daqueles mega processos e eu estou convencida há muito tempo, há muitos anos, mais ou menos desde que ele estava, desde que o Sócrates esteve em prisão preventiva e depois tiveram inevitavelmente de o deixar sair, desde aí que eu acho que o Estado português vai acabar por pagar uma indemnização a José Sócrates. Eu acho que é isto que vai acontecer, porque pela atrapalhada do Ministério Público, pela atrapalhada geral que é o sistema de justiça português, pelo show-off que foi ir prender, ter tanta pressa para ir prender um primeiro-ministro que estava ao aeroporto, não porque ele quisesse sair, mas porque estava a regressar. Quer dizer, eu acho que podiam ter esperado que ele chegasse a casa ou qualquer coisa assim. Foi uma necessidade muito grande de fazer criar aqui um buzz qualquer, que agora, pronto, depois não havia provas ou aparentemente não há provas, ou não há, para o mega processo que está a ser construído, não há assim evidência que levam a que haja julgamento. Creio eu, até pode haver julgamento, mas não sei. Com tantas ramificações que este mega processo tem, acho que vai ser muito difícil conseguir uma condenação e, portanto, acho que sim, vamos ter que pagar uma indenização. E eu acho que bem, porque um Estado que tem uma justiça como a nossa tem que pagar pelos erros que comete. Sim, quer dizer, prender preventivamente uma das pessoas mais reconhecíveis de Portugal, não é? Tipo, é um bocado estranho, não é? Tipo, ele vai fugir para onde, não é? Tipo, é tudo muito estranho. Em relação ao que tu dizes, eu acredito completamente que não dê em nada, não é? Porque acho que 90 e tal % dos casos de corrupção em Portugal simplesmente não dão em nada, prescrevem, são inocentados, etc. Porque como é que se diz, a exigência de prova é tão elevada, e eu não acho necessariamente que tenha que ser menos exigente ou não, mas é tão elevada que, pronto, é simplesmente o que acontece. João, o que é que tu achas sobre isto? Vão poder enjaular o animal feroz? Não, sabes, até porque um espírito livre como é o José Sócrates jamais poderá ser enjaulado, ou mesmo até morto. Apenas podem semeá-lo. Exatamente. Sinceramente, já passaram tantos anos disto que eu já perdi um bocado o interesse. Partilho da opinião da Rita. Acho que vamos pagar uma indemnização ao Sr. José Sócrates por ter estado preso sem julgamento. É algo que aparentemente é recorrente em Portugal, mas acho que nunca tinha acontecido a um ex-primeiro-ministro. Se querem que eu vos diga, tenho algumas saudades desses tempos, especialmente do dia em que ele foi preso e depois quando foi lá o gajo das pizzas entregar-lhe a pizza à porta. Acho que foi uma época de ouro da internet portuguesa. Fez-se muito boa internet nesses tempos. O António Costa agora, sei lá, está a ser um gajo decente. Acho que ou a extrema-direita ou a direita se apruma, ou vamos ter Partido Socialista até 2050. Porque... mas é isso que parece, não é? Tipo, ainda agora houve uma sondagem a dar quase maioria absoluta ao PS. O PS tem mais do que a direita toda combinada. E eu, para mim, acho que dos piores pesadelos, quer dizer, obviamente que um dos maiores pesadelos é a direita, especialmente esta direita coligada, governar.
seja pela xenofobia, todas as fobias do Chega, seja obviamente pela ideologia destrutiva neoliberal da Iniciativa Liberdade, lá como é que eles chamam. Mas obviamente, quer dizer, um PS que já é o que é, mas imagina o PS sem precisar da esquerda, não é? Tipo, pronto, vão fazer o que lhes apetece, e o que lhes apetece não é necessariamente bom para Portugal ou tipo bom para quem é de esquerda, digo eu. E eu não sei muito bem qual é que é a coisa, porque o Costa de facto conseguiu safar-se disto de uma maneira incrível. Eu lembro-me do debate entre o Passos Coelho e o Costa, e o Passos Coelho tentou buscar da cartada do Sócrates e o Costa meteu no bolso. Tipo, as pessoas já estavam noutra, não é? Tipo, eu acho que mais facilmente o eleitorado do PS esqueceu o Sócrates, até porque muitos estavam bastante investidos emocionalmente no Sócrates. Portanto, preferem não pensar nisso, não é? Tipo, preferem não coisa. Mais facilmente eles esquecem o Sócrates do que a direita esquece o Passos Coelho, não é? Tipo, ainda agora houve o tipo do Observador a dizer que, não, o José Manuel Fernandes, acho eu, a dizer que várias vezes, ou seja, eles têm muitas wishful thinking que o António Costa dá-nos saudades do Passos Coelho, ou a esquerda tem medo do Passos Coelho, e eu acho que a esquerda quer o Passos Coelho, porque aquilo é perfeito. Se trouxeres aquele papão de volta, as pessoas vão a correr para o Costa, não sei. Tipo... Foi quem levou as pessoas à rua, não é? Completamente. Acho que quando é que foi... Tipo, ninguém foi... Eu vi pessoas na rua para defender a honra do Sócrates. Eu não vi ninguém na rua contra o Sócrates. Houve greves e tal, não é? Mas quer dizer, estou a dizer, da maneira como houve a reação contra o governo do Passos Coelho, tipo, não sei, estou-me a tentar lembrar quem é que foi a última pessoa que trouxe assim tanta gente à rua. Se calhar o Durão, por causa da guerra do Iraque, o Cavaco, não, obviamente. Acho que... O Cavaco trouxe muita gente à rua, pronto, não é? E reprimiu-os violentamente. O Durão, acho que, quer dizer, eu também não me lembro se calhar muito bem desse período, mas eu acho que o Durão não criou assim tanta celeuma. Sim, o Cavaco, possivelmente. Eu acho que houve alguma reação por causa da guerra do Iraque na altura. E acho que, pronto, isto há sempre uma reação, não é? E fez parte de um movimento mundial que não serviu para nada, porque eles fizeram o que lhes apeteceram, e nós tivemos a aparecer ali na fotografia para nada, não é? Mas deixa-me só tirar aqui uma dúvida. Força. A manifestação que se lixa a Troika, que dizem que teve 1 milhão de pessoas na rua, ou 1 milhão de pessoas no Terreiro do Paço, que eu duvido que tenha sido verdade, não precedeu o Passos Coelho, ou seja, não foi uma reação ao PEC 4. Acho que foi, não foi? Mas o que se lixa a Troika é de 2012, 2013, acho eu, ou 2014. O que estás a pensar é na manifestação à Rasca. Exato. São coisas diferentes. Pois. Porque esse foi 2013, esse que teve 1 milhão de pessoas. E eu até estive nessa manifestação. Que foi na altura, se não me engano, da subida, da descida da TSU, não é? Exatamente. Pronto, portanto, isso já foi uma medida do Passos. Ou que ia ser, não é? Ainda há pessoas que têm aquela teoria de vamos pôr isto à frente, que é para as pessoas reagirem contra, que é para depois podermos aumentar os impostos, e as pessoas não é? Foi a nossa revolução colorida. Uma maneira de esconderem coisas. Mas existe de facto uma manifestação da geração Arrasca, sim. Sim, que precedeu. Espera só um bocadinho. Foi uma reação ao PEC 4, se não me engano. Que 12 de março, exatamente, 2011. Portanto, houve essa manifestação e que, de certa maneira, o Passos conseguiu, tipo, cavalgar um bocadinho. Não, e havia lá, tipo, os Homens da Luta estiveram lá e, estás a ver, houve ali foi no ano em que os Homens da Luta foram ao Festival da Canção. Foi bastante colorido, exatamente. É isso. Mas essa aí, sim, tem um bocado desses paralelos com, por exemplo, as manifestações que houve no tempo da Dilma, não é? Que foram, de certa maneira, que era uma espécie de manifestações de classe média e classe trabalhadora baixa, mas que foram, de certa maneira, apropriadas pela direita. Precisamente... Também foi eleita em 2011, faz agora 10 anos. Também foi eleita em... estás a dizer a Dilma? A Dilma, sim. Sim. Sim, eu acho que ainda há... É interessante porque
estas manifestações apolíticas, supostamente apolíticas, depois têm este problema de simplesmente serem contra quem está no poder, não é? E quando tens um sistema rotativo, não é? Tipo, ou temos PS ou temos PSD, não é assim muito difícil a direita apoderar-se da coisa. Aliás, vê-se pelo discurso do Passos Coelho, não é? Tipo, em campanha. E o que depois efetivamente aconteceu foi que essa geração Arrasca teve quase na sua maioria de emigrar, não é? Portanto, é tal coisa, nós não sabemos quão pior as coisas podem ficar. Não, exato, porque nós, tipo, as pessoas manifestaram-se, e bem, até acho eu, tipo, contra as medidas de austeridade e o que estávamos a pôr em causa. Estivemos habituados, de certa maneira, a que a vida fosse ficando sempre melhor, não é? Tipo, a partir de uma certa altura, esta geração especificamente, tipo, viu sempre a vida melhorar, de certa maneira. E aqui estávamos finalmente a ver a nossa primeira crise a sério. Eu falo por mim, não é? Tipo, obviamente, eu não tenho memória, não é, do que foi os anos 80 em termos de crises, ou até do início dos anos 90, não é tipo uma criança, portanto não faço ideia do que é que estava a passar aí. Mas lá está, o próprio Passos Coelho tipo, fez campanha anti-austeridade e depois aplicou, não é? Portanto, sabemos bem que não se pode confiar, não é? Tipo, neles. E ainda não apagou os tweets ainda lá estão. Ainda estão? Como assim? Então, é numa página qualquer dele no Twitter, de 2011 Incrível. Ou 2012, em que ele diz que não vão aumentar os impostos, claro. Etc, etc. Eu acho que isso ainda existe. Não, e há uma reabilitação, não é? Constante, uma tentativa da direita constante de tentar reabilitar o Passos Coelho. Nós tivemos um programa sobre isso, não precisamos de nos alongar assim tanto. Sim. Mas há um desenvolvimento, não é? Que é o Carlos Moedas, que era um secretário adjunto de Estado, acho eu, no tempo do Passos Coelho. Está agora não só conhecido por ser candidato à Câmara de Lisboa, mas também porque, pelos vistos, era para pôr moedas a funcionar, não é? Tipo, acho que isso era um ótimo slogan. Ponham moedas a funcionar, tipo, para a campanha de Lisboa, digo eu. Mas vocês ouviram essas gravações ou não, Rita? Não. Não te lembras? Isso foi por causa do Ricardo Salgado? Do Salgado, sim. Do Salgado e outro. Basicamente estavam a dizer, tipo, estavam a ter uma conversa e tipo a dizer, é preciso pôr moedas a funcionar. E isto porque estavam a ser julgados, tipo, o grupo BES ou GES ou qualquer assim, estava a ser julgado no Luxemburgo. E eu não sei muito bem o que é que eles esperavam que o Moedas fizesse, não é? Ele diz que não fez nada. Pronto, ele diz que só disse que sim, não sei o que mais. Mas faz-me alguma impressão como é que tipo um dono de um banco simplesmente pode telefonar a um secretário de Estado para ver se eles fazem assim uma chegazinha, não é? Tipo um favorzinho. Não sei, tipo, o que é que vocês faziam? Tipo, se vocês tivessem agora, sei lá, tipo o número do Galamba ou do Pedro Nuno Santos, ou assim, um dos fixes, não é? Tipo um dos jovens. O que é que vocês faziam? O que é que vocês pediam? Não sei. Uma pensão vitalícia? Coisa assim. Essa pergunta o quê? Difícil. Uma pensão vitalícia. Tipo, ias logo para coisa. Não, tem que ser uma coisa, tipo, um inconveniente qualquer, tipo, o teu gato desapareceu, tens que ir lá buscar qualquer assim. Buscar o gato não sei. à varanda do vizinho. Foi para a varanda do vizinho. Se calhar pedia a amnistia de umas quantas multas de velocidade que tenho aqui. Mas fazias um favorzinho, não é? Quer dizer, sim, mas também o que é coisa. Perdoar uma multa de radar? Porque não? Porque não? Pois, não sei, eu acho que, eu não sei se era uma vacinazinha, tipo, acho que não era mau. Pôr a Marta Temida a funcionar, começar a telefonar aí para ver se dá para dar uma ajudazinha. Então não sei, alguma coisa assim mais irrelevante, tipo mudarem quem venceu o Festival da Canção. Tipo, eu não gostei daqueles Black Mama, tipo, não me dizem nada. Troquem. Acho que precisavas de melhores contactos do que alguém. Isso deve ser alguém de uma seita, assim, num daqueles cultos ou da maçonaria, ou assim, eles é que decidem. Não. Os Illuminati, o grupo Bilderberg
Grupo Build-A-Bear. Yeah. Sim, ok. Vocês têm alguma notícia assim que vos tenha feito pensar, que tenha levantado dúvidas, Rita? Olha, eu tenho, e até estava a guardá-la para este grupo, para ver se havia aqui conhecimento. Então, nós tivemos a aprovação, aliás, o projeto de lei, a lei já é de 2018, mas finalmente em fevereiro tivemos a autorização de comercialização de cannabis para uso terapêutico. E eu gostava de perguntar, por exemplo, ao João, o que é que ele acha do preço 10 euros por grama de flor de cannabis. Achas que isto está no mercado? Isto está a um valor competitivo? Essa cannabis medicinal, eu acho que ela tem sobretudo CBD. Eu acho que ela não tem muito... Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Deixa eu ver quanto é que tem THC. Tem 18% de THC e 1% de CBD. 18%? Sim. O João fugiu para ir para uma farmácia. O João vai ver se arranja. Não, é que se tu pegasses numa gança, num charro de 18% de THC e fosses atrás no tempo e desses ao Jimi Hendrix ou ao Allen Ginsberg ou ao Jacques Kerouac, com um gajo desses, eles tinham um ataque psicótico on the spot. 18% de THC é bastante. Tenho a ideia de que as primeiras estirpes de erva, por volta dos anos 60, 60, 70, tinham cerca de 3%, 4% de THC. Portanto, isto é o resultado de muita criação, muito breeding. Eu estava convencido que era mais de CBD do que THC, porque 18% de THC dá-te uma estala do caralho. Em teoria. Pois, em teoria é o que eles querem, não é? Em teoria é o que se quer, mas eu acho que isso é difícil depois de conseguir, não sei, se não tê-lo iam conseguir, não é? Porque o que se pretende, o uso terapêutico é mais do CBD, não é? Pois seria mais através de óleos do que propriamente de fumar grandes canhões de erva. Pronto, enfim, eu acho que... Mas eu fiquei na dúvida ainda se é caro ou não. Pois, também eu não percebi, eu acho que é caro. 150 euros por 15 gramas. É assim. Caro, não sei se é assim. Tens que ver uma coisa. Tu, quando compras uns sapatos, podes comprar uns sapatos de 15 euros e 3 meses depois compras outros sapatos de 15 euros, 3 meses depois... Se comprares uns sapatos de 30 euros, se calhar duram-te o dobro do tempo. Agora, se está a ser vendido numa farmácia, se tem 18% de THC, sabes de onde é que vem, sabes que se calhar não veio dentro do rabo de alguém para passar as fronteiras. Acho que 10 euros por grama não é muito inflacionado, não é assim tão inflacionado. Mas, e até é bom porque pode baixar o preço do mercado negro. Verdade. Sim, eu acho que isto vai influenciar de alguma forma o mercado. Se bem que, mas tu precisas de receita, não é? Quer dizer, não é... Pois, mas não sei bem como é que isto é, porque se podes ter receita de um amigo, não é? Chegar ao médico... podes só chegar ao médico e dizer, dói-me as costas. E o teu médico Rastafari diz-te, eu sei exatamente o que tu precisas, mano. Há muitas... Foi aprovado para muitos usos terapêuticos, portanto, muitas indicações. Acho que uma delas é para aumentar de peso. Okay. Mas isso é fácil. That munchies, man. Portanto, Exato. podes passar isso a qualquer pessoa. Um médico terá sempre, se tu disseres, eu queria aumentar o meu peso. Pronto, ele está bem, tenho aqui isto. Vocês acham que é má onda, tipo, chegar a um médico e dizer que eu tenho dor crónica, mas fazer, tipo, as aspas com as mãos? Tipo, acham que ele receita alguma coisa assim? É como o João diz, depende, não é? Tens várias gamas de médico. Tipo, se eu pescar o olho, assim, tipo, se eu der bué cana a pescar o olho. É capaz. A dizer, tipo, tenho uma hérnia. Uma hérnia, wink, wink. É capaz que ele te mande fazer outras coisas primeiro. Opa, não sei. Eu acho um bocado... Pronto, enfim. Estou habituada a ver os preços da medicação, não é? Em farmácia e... Não há nada que se assemelhe a isto. Pronto, há alguns medicamentos, porque lá está, isto não vai ser comparticipado.
houve a aprovação para a comercialização, mas não foi pedida, ou seja, não é um medicamento, não foi feito o dossiê de submissão para que seja comparticipado, que eu saiba, portanto até agora não é comparticipado, e o que eu acho é que se há alguém que precisa mesmo, se há evidência clínica da superioridade desta forma, por exemplo, aos doentes oncológicos, eu acho um bocado inadmissível que estejas a cobrar a um doente oncológico 150 euros por estas 15 gramas, não é? Acho que não pode ser assim, senão então isto só foi aprovado para alguma franja da população, não é para todos, e isso entristece. Eu acho que esta é a única circunstância em que podes dizer gramas feminino porque é erva. É a minha opinião. Foi o meu contributo à conversa. Obrigado. Eu acho que é sempre grama. Não, é o grama. O quê? 1 grama. Um grama. Ok. Ninguém não quer quero saber, estar aqui a chamar a bala o sistema internacional. Doutor Ciberdúvidas, venha cá. Não, mas por acaso, eu acho que tu disseste uma coisa antes do podcast, que é onde se dizem as coisas mais interessantes sempre. Estavas a dizer uma coisa sobre basicamente isto ter ido rapidamente para as mãos de um grupo canadiano, mesmo o que se planta cá também tipo, já está claramente muito controlado num certos grupos, portanto a oportunidade que se perde, que é uma das coisas que se procura quando se está a falar, por exemplo, de justiça penal e justiça racial nos Estados Unidos, que é de usar estas receitas para reinvestir em comunidades que supostamente são adversamente afetadas não só pelas drogas, mas também pelo efeito da polícia, da guerra às drogas, não é? Essa oportunidade, não sei, parece-me que passa completamente ao lado, nem sequer cá não há sequer nem movimento ativista particularmente focado nisso, nem qualquer vontade política, não é? Tipo, isto foi só mais uma coisa em que pode haver negócio e pronto. Pois, no fundo, parece-me que se resume a isso. É mais uma coisa que pode ser livremente modificada pelos do costume, os grandes retalhistas, as empresas multinacionais e vai direto para as farmácias. Bem, eu gostava de salientar, só dar aqui uma nota, ainda sobre este assunto, mas lá fora, o Estado de Nova Iorque legalizou a erva para consumo recreativo e, mais importante do que isso, expurgou as penas, não é? Expurgou as penas e os cadastros de pessoas que tinham sido condenadas ou julgadas por crimes relacionados com o tráfico ou o uso de erva, que foi um bonito gesto e decente e lógico. Mas o timing é curioso, não é? Porque basicamente o Cuomo, o governador de Nova Iorque, andou sempre a votar, sempre a fazer campanha contra a legalização da erva e especialmente contra purgar as coisas, e agora está-se a tornar um enorme progressista porque está com tipo 3 escândalos em cima. Andou a esconder os números dos mortos nos lares privados em Nova Iorque. Não só isso, como também lhes deu uma espécie de salvo-conduto, tipo dizer, ok, vocês não podem ser processados por estas mortes. Portanto, havia toda aquela narrativa, não é? Tipo, em março do ano passado, que tipo, como era o grande herói da crise Covid, mas estavam a esconder números, ou seja, tipo, os números eram bastante piores do que andavam a dizer. E além disso, acho que tem uma série de alegações e acusações de assédio sexual. Não é? Sim, que é tipo, ele tem... eu já vi tipo 6 ou 7 a dizer basicamente que ele, que tem 60 e tal anos, contratava umas estagiárias de 20 e tal anos e tinha tipo conversas inapropriadas com elas. Foi que eu percebi. Pronto. Enfim. Mas basicamente isso está a torná-lo tipo um enorme progressista. Ele que literalmente tipo alinhou sempre com os republicanos para sabotar qualquer tipo de política progressista, agora que é preciso tipo, desviar as atenções. Tá. Mas ainda bem para o povo de Nova Iorque, sinceramente. Tipo, venha mais escândalos para o Cuomo, que se calhar ainda conseguem, não sei, Medicare for All ou qualquer coisa assim, tipo, dentro do estado de Nova Iorque. Se isto continua. Tipo, se ele matar alguém, parece que também tipo, vão... se descobrirem que o Cuomo matou alguém, provavelmente tem Medicare for All antes do fim do ano. Oxalá. Oxalá. Acho que também já vão vacinar
tudo o que tiver mais de 16 anos vai ser tudo vacinado. Acho, Os Estados Unidos estão a conseguir vacinar a um ritmo, tipo, pessoas... Acho que estão a receber 1 milhão de vacinas por dia, portanto... mas eles têm... Eles também são muitos. Eles são 200 milhões, 320 milhões, qualquer coisa assim, mas a verdade é que eles também têm... a Pfizer é alemã, mas também é americana, não é? Portanto, podem... Pois, tem... a Moderna é a vacina americana. da Moderna neste momento acho que está só a ser utilizada, ou praticamente só, para os Estados Unidos. Eles ainda não legalizaram a AstraZeneca sequer, portanto... parece completamente político, basicamente. É só, tipo, estão a proteger as farmacêuticas deles. E estão a proteger as fronteiras deles também, porque eles ainda não aprovaram a da AstraZeneca, mas não a estão a exportar para a Europa, só estão a exportar para o Canadá e para o México. O Canadá que já tem tipo 5 doses por pessoa. Não é? Tipo, bem. Ainda bem. Por falar nisso, só uma coisa, estamos a falar de cadastros expurgados e de sentenças expurgadas, estamos a falar também de vacinas e de saúde pública para todos. Não sei se viram, esta semana houve mais um motim na prisão de St. Louis, no Missouri. É uma zona marcadamente afro-americana, e acho que já é o 3º ou 4º motim desde que começou a pandemia dentro da prisão de St. Louis, no Missouri, contra as condições desumanas a que estes homens são submetidos. Isto tem acontecido um pouco por todo o lado. Estou a pensar especialmente também no Brasil, onde vimos prisioneiros amontoados uns em cima dos outros, vimos prisioneiros a morrer sem ar, ofegantes no chão das prisões aos montes. Queria só dar essa nota, porque enquanto vacinam muito cá fora, há claramente um grupo tipificado de gente dentro de prisões que está a morrer em condições desumanas, porque ninguém quer saber. E voltaram a partir vidros, voltaram a incendiar colchões, puseram um cartaz a dizer "Help us", mas esse motim foi rapidamente abafado pela polícia dentro, pelos seguranças da prisão. Mas já é o 4º em um ano. Essa não é aquela prisão famosa por ter uma fotografia em que se vê um polícia a cavalo e os prisioneiros a trabalhar num campo de não sei o quê, tipo na agricultura? Eu acho que é essa de St. Louis. E essa foto realmente é chocante. Mas pronto, lá está. Tendo visto essa foto primeiro, faz sentido o que estás a dizer agora. Mas também em qualquer prisão nos Estados Unidos, não é? Portanto, acho que elas têm gestão privada, não é? Aquilo é um negócio e, portanto, certamente não haverá... a tentação será cortar nos custos, mas é realmente desumano. Exato. Não pensar nesta população, não é? Imagina uma população que está fechada, que partilha e que espaço, tem também, pouco espaço, que partilha espaço, não ser vacinada é terrível, é mais uma... Mas há um problema político, não é? Porque basicamente vais ter sempre um grupo de pessoas que diz: porque é que estão a vacinar homicidas antes de nós, não é? Tipo... Pois, sem dúvida, sim. Que é o que aconteceu. Por exemplo, cá nós tivemos aquele exemplo da pandemia, das penas das pessoas que foram postas em liberdade temporária, ou o que for, para precisamente aliviar a pressão nas penas. E acho que houve um número irrisório que reincidiu durante o período, não é? Passado uns meses foi-se a ver, e foi um número irrisório de pessoas que reincidiu. Portanto, foi a medida certa, mas mesmo assim vais ter sempre oportunistas que vão aproveitar-se do populismo penal para dizer, tipo, ok, que aquelas pessoas não são pessoas, que não têm direito, não é? A partir do momento em que, sei lá, estás metido num crime qualquer, menor, não violento, o que for, tipo, deixas de ser uma pessoa. Claro que eles vão sempre usar o exemplo mais absurdo, não é? Tipo, alguém que matou os filhos, ou que o exemplo mais... Sim. Coisa para Quando as grandes fileiras de prisioneiros são pessoas
tinham drogas em si. São Yeah. crimes sem vítimas, desde 1 grama de erva a 1 grama de heroína, 10 gramas de cocaína, whatever. Sim, exato. Tipo, não é Vais por para a acaso prisão. que os Estados Unidos são o país com a maior população prisional do mundo e nem sequer é per capita, não é? E estás a ver quão maléfico é o sistema em que tu tens grupos económicos cujo negócio é o das prisões, e depois tens como é que pode haver alguém que consiga que haja a descriminalização das drogas, não é? Quando tu tens grupos que beneficiam das pessoas irem para a prisão. Sim, e isso é o incentivo perverso de tu teres, por exemplo, trabalhos forçados na prisão abaixo do salário mínimo, não é? Sim. Portanto, tipo, estás a dizer que faz mais sentido Crias economicamente um sistema tão perverso. Sim, faz mais sentido economicamente. prender mais As pessoas. sim, prender mais pessoas. Yeah. E, enfim, não encarar o problema como o problema que é, não é? Que é uma doença, portanto, é muito difícil conseguir. E realmente, os Estados Unidos são um país que eu não consigo perceber como é que as pessoas como é que há tantas pessoas tão bem educadas, não é? E bem educadas no sentido de têm excelentes universidades e que depois, sei lá, eu penso em pessoas que são formadas em saúde e que depois conseguem viver no meio deste nonsense todo e conseguem fazê-lo bem, não é? Não se preocupam com pessoas que sofrem de uma doença, não é? Que acham que é normal ela ir para a prisão, enfim. Yeah. Enfim. Por acaso há uma coisa que houve algum progresso nessa questão, que houve uma ordem executiva do Joe Biden a tentar proibir várias prisões privadas e novas prisões privadas, portanto novas concessões. Curiosamente, uma coisa que não proibiu foi centros de detenção da ICE, do CEF dos Estados Unidos, basicamente. E agora há uma grande discussão na esquerda americana, precisamente porque os centros de detenção continuam a separar-se famílias, continuam a enjaular-se ou a aprisionar crianças, e não parece haver grande solução, porque, quer dizer, a parte, se calhar, tipo, mais liberal do Partido Democrata não está muito preocupado com isso. Tipo, o Trump saiu, portanto, está tudo bem, não é? Estamos a fazer o melhor que podemos. Tudo são políticas que vêm dele e é desonesto estar a tentar equacionar as coisas e não sei o que mais. E depois tens uma esquerda que está tipo, a tentar perceber, ok, então, mas supostamente uma das razões porque havia um mal menor que era o Joe Biden, e eu acho que há várias áreas em que tu podes dizer que existe um argumento de mal menor, nem que seja tipo no discurso que tem efeitos sociais, pronto, mas em termos de legislação, em termos dos horrores que, no caso dos centros de detenção da ICE, são coisas que se agravaram no tempo do Obama, agravaram no tempo do Trump e que não estão a ser resolvidas agora, eu não sei muito bem como é que esse argumento pega neste momento, não sei. Vocês viram alguma coisa sobre isto? Sobre os campos de detenção, como estão, João? Vi a photoshoot da Alexandria Ocasio-Cortez, que me pareceu uma coisa muito vazia, muito performática, que me deu um bocado de ranço ao ver que as coisas estão na mesma, estão perfeitamente na mesma, e não vejo grandes mudanças porque o projeto ideológico dos Estados Unidos é aquele. E não é por mudares o presidente para ser ligeiramente mais à esquerda, estando à direita do espectro, que imigrantes vão passar a ser vistos como seres humanos e que aquilo vai passar a ser visto como quase um crime contra a humanidade, ou pelo menos uma grande indecência contra a humanidade daquelas pessoas, e especialmente daquelas crianças que são separadas dos pais e que são mantidas ali em espaços ínfimos, amontoadas. Não, e há várias coisas, por exemplo, a Alexandria Ocasio-Cortez, eu percebo que as pessoas estivessem se calhar à espera que ela fizesse mais ou assim, mas
é das poucas pessoas que eu vejo, pelo menos naquele partido, a pelo menos apontar bem as causas. Ou seja, quando eu vi uma coisa a ser partilhada quase para criticá-la, mas o que ela diz, do facto de isto ser uma crise de política externa americana, e que em breve será relacionada com a crise ambiental e em breve está relacionada com a crise prisional nos Estados Unidos, isso para mim acho que é uma análise correta, não é? Quer dizer, quando nós vemos quem é que são estes refugiados, quem é que são estes imigrantes, eles não são mexicanos, eles são pessoas que vêm de países destabilizados pelos Estados Unidos, Honduras, Nicarágua, El Salvador. Portanto, isto são tudo países que tiveram golpes de Estado, esquadrões de morte, tudo basicamente financiado ou incentivado ou feito tipo com a autorização, por assim dizer, dos Estados Unidos em diferentes graus, e que agora as consequências dessas decisões de política externa vêm afetar, chegam à fronteira dos Estados Unidos, e isso é que não pode ser. A única coisa que eu os vejo a dizer é tipo, vamos fazer centros de acolhimento para vocês poderem ser filtrados logo no país de origem. Isto basicamente é uma maneira de invisibilizar o problema, não é? Em relação ao Haiti, é um país que conhece bem a interferência americana. A solução do Biden é dizer tipo, eles têm um grande problema de infraestrutura, por isso é que ninguém quer ficar lá, portanto vamos construir tipo postes, luzes de iluminação, tipo iluminação da rua e não sei o que mais. Quer dizer, há um grande esforço para tentar esconder o que é que são as causas, não é, destes fluxos de refugiados, que são, em último caso, a interferência dos Estados Unidos nestes países. Pronto. Eu queria, não sei que queiram adicionar mais alguma coisa, mas eu queria, como sempre, trazer um tema sobre neofeudalismo. Basicamente a ideia que o Elon Musk gostava de fazer uma cidade própria. Tinha ideia que era no Texas, não sei muito bem. E temos visto essa tendência, não é? Tipo, a ideia de haver Estados que querem legalizar cidades empresariais ou corporativas com as suas próprias leis, com as suas próprias autoridades dentro dentro dos seus territórios. E eu acho que isto é uma tendência um bocado preocupante, obviamente, não é? Porque uma pessoa que vá para lá viver, não é? Eu lembro-me sempre do que acontecia no século XIX, em que tinhas umas ilhas nas Caribas, acho eu, ou no Alasca, em que basicamente aquilo era dominado por uma empresa, os trabalhadores iam para lá trabalhar, mas eram pagos numa moeda criada pelo próprio empresário. E então eles só podiam comprar coisas na loja do empresário, porque mais ninguém aceita aquela moeda, não é? E eu sinto que isso vai começar a ser o próximo passo para as empresas tipo Amazon, Tesla, se conseguirem arranjar maneira de deixar de pagar as pessoas em dólares e passar a pagar numa criptomoeda qualquer ou em vouchers da Amazon, eles vão fazer, porque isso é que vai ser a verdadeira economia circular. O que é que vocês acham desta distopia cada vez mais próxima? Olha, eu por acaso não tinha pensado nisso, mas faz muito sentido. Isso soa bastante a uma empresa que tinha uma empresa que tinha terrenos vastíssimos em territórios que seriam portugueses, nas colónias, que era a Diamang, em Angola, fazia extração de diamantes. Basicamente o governo português arrendou hectares e hectares sem fim de terreno, e todas as pessoas que estavam dentro desse território passavam automaticamente a ser quase cidadãos de Diamang. Uma empresa que naquele território tinha um tribunal, tinha polícia, tinha mercado, tinha tudo mais alguma coisa, também para impedir fluxos migratórios, pessoas que migravam para trabalhar, que era algo recorrente nas antigas colónias, principalmente em Moçambique. E ver isso a ser consagrado no século XXI por um tecnofascista bilionário, multibilionário, a fazer lembrar os melhores vilões dos filmes dos anos 80, especialmente o Total Recall. Fica aqui a minha dica cinéfila para ver o Total Recall, o original. Não, o com o Schwarzenegger. Eu acho que é perfeitamente assustador, mas acredito que vai ter muita gente a querer ganhar o bilhete dourado
a comprar chocolates para ganhar o bilhete dourado para poder ir viver para a terra do tio Musk. Enquanto ele não pode ir fazer colónias para o espaço ou para Marte, tem que se contentar com a experimentar como é que isso funciona no Texas. Acho que... Então, mas se calhar agora sei, podemos eu às vezes passar acordo... Imagina, em vez de mandarem as pessoas para a Venezuela ou para Cuba, podem mandá-los para Tesla Town. Ver como é que elas gostam, não é? Musktown. Não sei, pá, é que de um gajo que enriqueceu porque os pais enriqueceram com o apartheid. Uma mina de esmeraldas, não é? Uma criança do... Sim, uma criança do apartheid. Basicamente um retornado. Querer ter a sua própria cidade é assustador. E devíamos matá-lo, mas de resto... Não sei, Perdi-te aí, ficar João, atento. Devíamos votar contra ele, não é? Usar os poderes do eleitoralismo burguês. Cancelá-lo. Devíamos cancelá-lo. Devíamos debater na arena das ideias. Sim, parece-me tudo muito razoável. Eu acho só muito estranho sempre que, não é, as pessoas estão tão preocupadas com o poder do Estado, não fiquem preocupadas com o poder de grandes empresas que se querem tornar elas próprias um Estado, com polícia, moeda, tribunais próprios, leis próprias. Pronto, portanto, faz-me alguma confusão porque é que não se preocupam quando esse poder autoritário, não é? Quando o bastão e a bota têm tipo uma marca tipo Coca-Cola, qualquer coisa assim. Havia esquadrões de morte financiados pela Coca-Cola, não é? Tipo na Bolívia, na Colômbia, qualquer coisa assim. Portanto, a história nunca... a história está toda lá. Pronto, olhem, foi um podcast agradável. Gostei muito de passar este tempo com vocês. Provavelmente estaremos cá para a semana. Temos muitas saudades da Catarina e do seu humor acérbico. Esperemos ver-vos para a semana. Eu fui o Guilherme, @sexo gratuito. Tive comigo a Rita, @Rita Educamassas, e o João, @certezamente. Vivam numa sociedade, etc, etc, etc. Tchau, tchau. Nós vivemos numa sociedade democrática. Ainda por cima na sociedade em que vivemos. Mas uma sociedade desigual é uma sociedade onde somos todos mais infelizes. I don't want to live in a society. Vivemos numa sociedade. Nós vivemos numa sociedade. Vivemos numa cidade que vale a pena. You know, we're living in a society